Olá, sejam muito bem-vindos a OnStar Sistemas e neste vídeo vamos aprender a como configurar as rotinas automáticas dentro do sistema domínio. Lembrando que essas informações elas são apenas instruções para que você consiga configurar. Caso você tenha alguma complicação na hora da importação pela rotina automática, por favor procurar o suporte especializado da domínio, ok? Então para isso vamos abrir aqui o domínio de vocês, certo? E aí que você pode fazer o seguinte: você pode configurar a rotinas automáticas de duas formas. Primeiro, nós temos a definição da estrutura e segundo, nós temos a definição do agendamento, tá? A estrutura o que que é? É os arquivos que você vai querer que pegue, né? Os tipos de nota que você quer que a rotina executa e o lugar de onde está salvo esses arquivos, que no caso são os XMLs. E depois você tem um agendamento que nada mais é do que uma data e uma hora específica que o domínio vai executar essa importação de forma automática, beleza? Então vamos começar com o primeiro passo. Vamos aqui em arquivos, rotinas automáticas e aqui você vai criar a sua rotina, tá? Aconselhamos que você crie uma rotina para cada tipo de nota, e especialmente para as notas de saída, onde a rotina ela tem uma melhor performance, tá? Então, para que você possa criar uma nova rotina, você pode clicar aqui no botão novo e escrever o nome, né? Você pode colocar aqui, ó, no meu caso eu resumi, né? Coloquei RA, mas você pode escrever rotina automática. Você pode definir o tipo de nota. Nesse caso eu vou marcar aqui a NFSE e vou colocar aqui, ó, prestados, tá? E ficar uma definição melhor, beleza? Então, fazendo isso, você pode vir aqui na guia de importação, marca essa opção aqui, ó, importar registros com a advertência, e o próximo passo é definir qual é o tipo de nota que você quer importar e definir o local onde ele vai ser coletado, né? Aqui você pode configurar a rotina automática tanto pela importação do XML quanto pela importação da API, que ela funciona também. Porém, nós aconselhamos a importação pelo XML. Por quê? Porque facilita nas configurações de importação você poder padronizar ou personalizar conforme a sua necessidade. Então, nesse caso, como a gente está falando de notas de serviço, nós vamos aqui na opção NFE, modelo abraço, tá? Se fosse NFE, você ia marcar essa opção e aqui na frente da opção da NFE. Se for NFCE, você vai marcar aqui NFCE, XML, vem aqui nos três pontinhos na frente. E se for CTE, você pode marcar essa opção aqui, ó, CTE arquivo XML, e aqui nos três pontinhos para definir o local, tá bom? Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu vou criar como modelo da NFSE prestados, e aí vocês já vão entender, vocês podem replicar para os outros tipos de nota, beleza? Eu vou marcar aqui, ó, vou aqui nos três pontinhos, e aqui eu vou definir qual que é o tipo mesmo que a gente está fazendo. Notas de serviços prestados, né? Então vou marcar essa opção. E aqui eu vou marcar a segunda opção na busca dos arquivos, que é sempre na pasta da competência da execução, pois o gestor já preparou todas as estruturas lá da pasta para que a rotina possa entender essas opções aqui, tá bom? Então por isso que a gente fala que o gestor já preparou ali as estruturas perfeitas para a rotina automática executar. Tá bom? Então, o segundo passo aqui é a gente vir aqui no caminho e escolher o tipo, né, o local onde está salvo nossos XMLs. Então, a gente vai vir aqui, ó, em disco, né, C, né, vou aqui no gestor sistemas, meus XMLs estão sendo salvos aqui. Vou vir aqui na pasta de download XML. Para quem é domínio local, aconselhamos essa opção. Para quem é domínio web, aconselhamos essa opção do zipado, pois vai subir e executar a rotina automática muito mais rápido do que o XML. Por quê? Porque o domínio web utiliza a internet para fazer o upload dos arquivos. Então, nós criamos essa parte de download zipado justamente para quem é domínio web, ok? Então, vamos clicar aqui em download. Vamos até NFSE e aqui dentro vamos clicar de novo e vamos até a pasta de prestados. Até aqui, paramos aqui e damos um OK. Nesse momento, nós já configuramos o caminho de onde será buscado o XML que estão dentro dessa pasta, tá bom? E o segundo passo aqui, o terceiro passo é salvar o relatório. Então você pode criar dentro daquelas estruturas do coletor uma pasta chamada relatórios, e aí você pode salvar aqui todos os relatórios que serão executados da rotina automática. Eu tenho uma pasta aqui chamada relatório da domínio, ó, coloco aqui e aí eu salvei. Então
todos os problemas da importação que sejam feitas das notas de serviço prestado. Se acontecer algum erro, ele vai ser salvo o relatório aqui e você vai conseguir identificar o motivo, tá? Então, ok, você gravou aqui a rotina da estrutura, né? O primeiro passo já está feito, então podemos gravar também e ir para o próximo passo, que é o passo 2, que é o agendamento, né? Então a gente vai aqui em movimento agora, vem aqui em rotinas automáticas e clica aqui no botão novo. Percebe que aqui já tem algumas criadas, mas eu vou criar uma do zero. Clicando aqui no botão novo, você define também o nome, vou colocar o mesmo nome, NFSE, vou colocar aqui um prestados, ok? Beleza. Nesse primeiro ponto, a gente vai definir o agendamento. Então, aqui no agendamento, você tem várias opções para você poder configurar. Inclusive, você pode configurar mais de um agendamento para a mesma estrutura, tá? Então, por exemplo, se você quiser pegar aqui todas as notas do mês anterior, você pode colocar aqui, ó, mensalmente. A partir de que dia que ele vai começar? A partir do dia 2 ou 3, tanto faz, tá? Aí vai da sua escolha aqui. Eu vou colocar no dia 3 e aqui você define um horário. Você pode colocar aqui, ó, que seja das 11h30, que pode ser o seu horário do almoço, né? Ou meio-dia, ou às 18h30, que seria logo após a sua jornada de trabalho, para que a domínio fique executando mesmo que você não esteja lá. Por isso que é tão importante as rotinas automáticas. Por quê? Porque vai fazer de uma forma automática num horário que você talvez não esteja trabalhando, né? Então, você pode definir aí. E a partir de qual mês que ele vai executar? Então, aqui nós precisamos colocar do mês 9 de 2025, né? E o que ele está me dizendo? Então, o que ele vai fazer aqui? Ele vai fazer, ó, no dia 3 do próximo mês 9, ele vai executar essa rotina para poder buscar, como eu coloquei mensalmente, ele vai buscar tudo do dia 1º de agosto até o último dia de agosto, ou seja, ele 30 ou 31 de agosto, tá? Lá no mês 9 que ele vai fazer isso. Para fazer isso, a gente tem que colocar aqui, ó, competência do cálculo. Então, a gente vai marcar aqui, ó, competência anterior à execução. Ele está executando no mês 9, então ele está pegando a competência anterior. Se ele estiver executando no mês 8, então você tem que colocar aqui, ó, na competência da execução, tá? Porém, ele não vai conseguir nesse mensalmente, por quê? Por causa do dia. Então você tem que colocar no dia que você está executando essa rotina, certo? Então, essa competência da execução explica que você está executando na data que está aqui no seu computador. Nessa competência anterior, você está executando nenhuma competência, mas ele está pegando a competência anterior, do dia 1 até o último dia do mês, tá? Você pode também marcar aqui, ó, quinzenalmente, aí você pode trocar aqui na competência da execução. Então, ele vai pegar, né, de 15 em 15 dias, né, de acordo com a sua data, ele vai pegar e vai executar essa rotina. Perceba que ele já até mudou aqui, ó, dia 1 do 9. Então, ele vai começar no dia 1 do 9. Passou 15 dias, ele vai executar. Passou mais 15 dias, ele vai executar de novo. Então, para isso que serve. Aí você pode marcar aqui, ó, anualmente, mensalmente, diariamente, tá? Tanto faz, de acordo com a sua necessidade. Nesse caso, a gente vai deixar mensalmente, todo dia 3 a partir do mês 9, ok? Aqui embaixo você tem algumas opções para poder marcar, mas nós não marcamos nada. Mas se você quiser se aprofundar aí nas configurações, pode estudar aí o que cada um desses tipos de marcação vai fazer. A gente precisa escolher aquela primeira rotina que a gente criou lá da nossa estrutura, lembra dela? Então a gente vai incluir aqui, aí aqui no campo código você vai apertar F2, ele vai listar todas as estruturas que foram criadas lá no campo de arquivos e a gente vai escolher aqui, ó, RANFSE prestados. Quando a gente faz isso, clico 2 vezes aqui, opa, trocamos aqui, não, tá certo, NFSE prestados, então aqui significa que ele vai executar e vai pegar desse local aqui que a gente configurou lá no menu arquivos. O próximo passo, galera, para a gente poder finalizar aqui a nossa configuração é vir aqui no campo empresas e agora escolher quais são as empresas de serviço que vão ser executadas nessa rotina, certo? Então a gente pode pegar qualquer uma dessas empresas e ir marcando. Você tem várias opções de selecionar. Você pode ir selecionando aqui uma por uma, né? Rolando aqui para baixo, ok?
E aí você precisa selecionar quais são as empresas de serviço. E aí, fazendo isso, você pode usar essa opção aqui de gravar para poder criar listas de empresas, né? Para que você não possa repetir mais de uma vez, né? Por exemplo, você pode selecionar essa aqui para empresa de serviço, então você pode colocar aqui, ó, serviço, certo? E aí gravar. Quando você fizer isso, ele vai ficar marcado a empresa que você está selecionando, que no nosso caso aqui é OnStar Sistemas, beleza? Então, se for criado serviços tomados, ele já sabe quais são as empresas que são de serviço e pode aí já selecionar de forma automática, beleza? Fazendo isso, galera, você vai conseguir pegar certinho todas as informações lá da rotina automática. Percebe que aqui, ó, a rotina começa com um código na frente, por isso que as pastas do gestor são com os códigos na frente, porque a rotina entende melhor o que é código e não o que é o CNPJ ou o nome da razão social da empresa, beleza? Então, feita essa opção, podemos gravar e aí está configurado as nossas rotinas automáticas. Eu posso aguardar a data aqui que foi criada para ele ser executado, ou se eu quiser executar já agora, instantaneamente, basta eu selecionar e clicar nessa opção de executar, que ele vai executar agora a rotina automática para a gente na hora, beleza? Então, fazendo isso, vocês têm a configuração da rotina automática pronta. Só mais um lembrete. Para que a rotina possa executar, você tem que deixar a domínio aberta com o usuário que foi criado as rotinas automáticas logada, tá? Por quê? Porque a domínio tem que processar essas informações de forma automática. Então ele tem que estar logado no sistema, o sistema tem que estar aberto, o computador ligado e o usuário que foi criado tem que estar logado aqui para ele poder executar, tá bom? Então, feito isso, vocês vão conseguir importar todas as notas de forma automática pelo domínio, utilizando também o gestor como fonte de download de XML. Beleza, galera? Então, isso é tudo. Nos vemos nos próximos vídeos. Até mais!